Salve, React Tricolor. Vamos estar reagindo aqui à repercussão que teve, né? Da vitória do Palmeiras sobre o Fluminense. O Fluminense perde o jogo. Vamos estar reagindo aqui. Bom, você que não está no YouTube perde as grandes atuações de Vitor Birner, hein? É fantástico. Já cumprimentando aqui o HM Lopes. Muito Boa noite, bem. senhor. Palmeiras 2, Fluminense 1, algumas polêmicas. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas bom jogo, hein, Geode? Bom jogo, hein? Principalmente no primeiro tempo. Bom jogo. Mais uma vez, né? Acho que assim, foi um dos melhores jogos desse Campeonato Brasileiro, que tem tido muitos bons jogos. Estão entregando. Não são poucos os bons jogos, não. A gente já teve, acho que em toda a rodada a gente teve boas partidas. Agora, essa foi realmente muito boa, com os dois times criando muito, né? E não adianta falar das falhas defensivas ou olhar, né? Ok, vale lembrar, né? O Fluminense com uma defesa modificada em relação ao que é a sua defesa titular. Um Palmeiras, acho que é um Palmeiras que concede mais do que a gente está acostumado a ver na era Abel Ferreira defensivamente, mas deixando de lado, né, para não ser o mal-humorado que olha só para a parte ruim, eu acho que os dois times criaram muito, com qualidade, com boas jogadas, com jogadas bem trabalhadas. Os dois goleiros trabalharam bastante. É daquele tipo de jogo que acho que poderia ter tido qualquer resultado. Vitória para qualquer lado, acho que talvez um empate com muitos gols fosse talvez o resultado que até mais refletisse o que foi o jogo, mas foi um jogo muito legal de se ver, né? E acho que assim, a diferença, que depois a gente pode até discutir, colocando também o São Paulo nessa roda, o Palmeiras com o seu time absolutamente titular e completo, sabendo que ele é um candidato ao título brasileiro. O Fluminense mexendo em metade do time, vamos dizer assim, enquanto o São Paulo foi aquele que foi com o time todo reserva. E o Fluminense com meio time reserva e ainda no intervalo teve que sacar o melhor jogador em campo, Isso. que era o Lúcio Acosta. Que vive uma... Campo e do campeonato, acho que a gente pode dizer. Tá jogando muito, tá jogando gol. demais. Então, assim, embora o Fluminense tenha perdido, eu gostei mais do Fluminense do que do Palmeiras, porque foi um jogo muito bom e para o Fluminense em condições muito mais adversas. E ainda assim o Fluminense fora de casa, time mexido, Sem gramado centroavante. sintético, sem centroavante, porque o Cano tá machucado, o Everaldo foi embora, só tinha o John Kennedy e ele tinha que descansar, então o Zubeldia montou o primeiro tempo. Vale a pena pontuar o motivo de John Kennedy não ter jogado. Porque o Vasco... Não, pelo amor de Deus. Vai enfrentar um Vasco sem técnico, praticamente. Um Vasco inapto. E beleza, poupar jogador, rotação, beleza. Mas eu acho que a gente não deveria ter entrado com o Ignacio. James era titular. Canobas estava cumprindo punição. Mas eu gostei da ideia de Ganso e Lúcio Acosta jogando junto. Você vê que fluiu bem o jogo por eles dois estar em campo. Porém, John Kennedy poderia ter jogado esse jogo. A gente já ia entrar no jogo já sem intensidade. Porque não tinha intensidade. A intensidade que a gente tinha era Bernal e Martinelli. Não eram os dois volantes. Só que aí a gente vem. Arana, eu acho que Arana bobeou um pouco no segundo gol. Mas a zaga tava pedindo um gol, pô. Freitas e Ignacio. Ignacio, ele dorme. Você viu que teve dois contra-ataques que ele não antecipa. Se fosse um lance de Vitor Roque e Otávio, que Otávio ainda atrapalha o Vitor Roque. Se fosse Ignacio, tinha tomado o gol, porque ele não ia tentar dar aquela avançada pra frente quando Vitor Roque adiantou a bola. Ignacio é muito passivo como zagueiro. Aí teve momentos que perdeu a bola sozinho, porque inventou demais. Eu acho que não cabe nem mais falar. Um desenho até interessante
pode ser um 4-2-4, mas com... Aliás, foi o mesmo esquema que o Tite ganhou a Libertadores com o Corinthians, sem centroavante, com 2 meias, com 2 10, chegando como centroavante, o Lúcio e o Paulo Henrique Ganso. E aí, o Fluminense, o Palmeiras foi competente para fazer 1-0 na jogada vertical, que terminou no pênalti, e para fazer o 2-0 na sequência com o gol do Alan, e aí obrigou o Fluminense a fazer um tipo de jogo que para um esquema sem centroavante seria ainda mais difícil, que é tentar pressionar contra o Palmeiras mais fechado, com bolas cruzadas sem ninguém para definir. Eu acho que o que o Zubeldia pensou para esse modelo, para hoje, ter tomado o gol no começo foi muito complicado. E ainda assim o Fluminense encontrou o primeiro gol e brigou para empatar. Mas o Palmeiras conseguiu segurar a vitória, pouca posse de bola o jogo inteiro praticamente. Foi um Palmeiras muito eficiente, muito vertical quando teve que ser. Não vê nada, e eu vou te confessar que neste ângulo eu achei que não havia toque, mas tem uma câmera que está, sei lá, no meio do campo, baixa, e aí você vê claramente, e também uma que está lateral, que tem um toque do joelho no tornozelo. Aí se a intensidade foi suficiente ou não para derrubar, eu acho que essa avaliação ela cabe ao árbitro. Então essa gritaria que o VAR deveria intervir, aí é aquele pedido do VAR brasileiro. O árbitro de frente para o lance com a visão aberta, né? Eu não estava com a visão... E muitas vezes eles erram nessa condição também. Mas eu acho que hoje não errou, não. É um toque sutil, É muito possível que o Vitor Roque tenha valorizado na queda, mas ele estava em velocidade e o goleiro, ao deslizar, toca o pé dele. Então... o goleiro, foi pênalti. Nesse caso, só tem um subterfúgio, que é ter tocado a bola antes. Como o Fábio não toca, para mim é pênalti. Birner. Então, concordo com o Jean, em todos que tem o toque. O Zupac já sutilmente, como ele mesmo disse, sutilmente ouviu o toque. Tá. Então, o Zupac sutilmente já entendeu, ele pode me ligar para me controlar aqui, que o atacante deu aquela forçada, né? Essa assistir, é acrobático. Dá um salto, né? Eu acho que ele não foi derrubado, mas no futebol brasileiro isso é suficiente para se marcar um pênalti. Então, ok. Mas esse pênalti, o árbitro marcando no campo, não é um absurdo. Exato, você não pode... o que não dá é para ter clamor por VAR nesse coisa. Porque agora não vou ficar no pedido VAR disso. Assim, virou uma coisa... Assim, eu vou compartimentar a minha opinião. É engraçado que quando marcam o pênalti e é para outro time, um time da mídia, não vou citar, mas ou até o próprio Palmeiras. É engraçado que quando marcam e aí o VAR chega e valida o pênalti, era necessário o VAR. Se faz presente o VAR. Mas quando é de uma forma que não favorece um desses times, né? Aí não haveria necessidade do VAR, porque cabia ao árbitro marcar. Ó a narrativa que eles criam. É de uma repugnância que você fica vendo isso. Porque é só mudar. A gente vai ver ao longo desse campeonato vários erros, como teve em vários anos. Continua tendo. E sempre favorecendo quiçá o Palmeiras, quiçá o Flamengo, Corinthians, prejudicando o Fluminense. A gente viu ano passado que até com o Judas Duarte mesmo, várias vezes não foi marcado o pênalti, mas por questão de intensidade. Mas é isso, quando é contra o Fluminense, a intensidade não importa, se foi mínima ou suficiente para derrubar. Quando é a favor do Fluminense, aí tem que ver se teve realmente intensidade para se marcar o pênalti. Acho que não foi derrubado, se jogou, aproveitando o toque que houve, e isso no Brasil se marca o pênalti. Daí para dizer que todos os lances assim vão ser chamados VAR o ano inteiro, não quero que aconteça, que não chame nenhum. Que seja igual para todos, tá? Porque essa é a regra, inclusive. O árbitro está em campo. Há o toque, assim, a única chance do VAR chamar árbitro nesse lance não encostou.
Não houve nenhum toque, o jogador pulou e se jogou por cima do goleiro vê milhões e desses simulou pênaltis que uma não são falta. marcados. Aí Nenhum o VAR tem árbitro alega ter desse vai dúvidas ser por marcado. isso, ou se o não tá árbitro coberto. isso, perfeito. Cara, Porque o nenhum árbitro diz, eu não pênalti vi, desse vai ser eu marcado não vi, contra então o eu queria Nenhum a opinião de vocês ou eu quero pênalti desse rever. vai ser Aí marcado acho que é outra contra o história. Mas quando o Palmeiras, árbitro, não quando teve o vai. toque, acho que isso é Não unânime vai, aqui, que houve o toque, absolutamente não vai. Não vai ter e o árbitro não tem estava lá e tinha critério. muito mais condição de avaliar a velocidade e tal, porque aí você fica olhando câmera lenta também, então acho que assim, cara, a gente tem que parar de querer pedir VAR o tempo todo no Sabe futebol uma coisa? brasileiro. Jorge Marques Júnior aqui disse que não houve Agora toque tem porque o que Fábio do parar. braço. Não, o toque foi com o joelho do Fábio. Foi com o joelho, não foi com o braço. O que está se discutindo aqui é isso. O toque Não foi com o braço. E esse é outro aqui, ó. problema, porque de fato tem a primeira câmera, e mesmo essa daí, parece que né, teria sido o braço. O braço não encosta, nem rela no Vitor Roque. O braço tenta ir na bola. Isso. E o joelho Pega de maneira tornozelo. involuntária Isso. o tornozelo do Vitor Roque, que está em velocidade e em deslocamento. E o goleiro, quando desliza no gramado, assim, corre o risco também. E o fato de o jogador Mas se aumentar bateu, só a queda, correu risco, valorizar a a queda, o que quase sempre acontece, não quer dizer que o toque não o derrubou. Quer dizer que ele valorizou a queda. E quase todos eles Assim, e valorizam. nesse lance, um elogio ao árbitro, muito perto da jogada, com a visão completa, marca com convicção. Na dúvida, é contra o Falando Fluminense. de biomecânica, quando Foi você assim com o toca Vasco, vai assim um com o jogador Flamengo. que faz Na esse dúvida, é contra o movimento Fluminense. com o Sabe? joelho para derrubá-lo, ele cai e ele não consegue nem se impulsionar para cima como ele fez para girar. Quer dizer, isso para mim deixa muito claro que o toque não o derrubou. Se ele fosse derrubado com o joelho, ele vai pro chão, ele não consegue subir. Porque não é um toque que levanta, que levanta é o próprio pé dele. Mas aí Mas é futebol brasileiro, Mas aqui se marca, exatamente isso que eu tô que falando. seja igual para todos. Ele pode ser um toque que o derrube pouco e ele saltou muito, mas se o derrubou pouco já é pênalti. Se derrubou não dá para saltar, ele vai pro chão. Claro que dá, Bom, tem a perna Mas tudo bem, esquerda. aqui no Brasil é pênalti, tudo bem. Eu vou derrubar o debate e entrar num outro assunto agora, que é o seguinte: São Paulo venceu, importante vitória. Salve, galera. A gente viu aí o que os especialistas, especialistas, né? Falou sobre o pênalti. Eu concordo com a questão do critério, né? Devia ser utilizado esse critério para todo. Porém, como eu disse, não vai acontecer esse mesmo lance contra o Flamengo. Não vai acontecer esse mesmo lance contra o Palmeiras. Prejudicados, seguimos, não é novidade, o Fluminense vai ser prejudicado. E aí você pode falar que eu tô sendo clubista, que não sei o que, mas a gente vê 2023, e 2024, 2025 e agora em 2026. Na dúvida, é contra o Fluminense. Na dúvida, é a favor do Palmeiras. Não necessariamente enfrentando o Fluminense, mas na dúvida é a favor do Palmeiras. Na dúvida é a favor do Flamengo. A gente vai ver isso esse ano novamente. A gente não vai deixar de ver isso. Então, não adianta. É isso. Tem que ganhar na bola, tem que jogar. Porque senão a gente ainda vai ficar entrando em conflito, vendo a mídia, porque a mídia ela cria narrativa. Se tem a narrativa de que o VAR é para isso, se usa o VAR para isso, para analisar lances duvidosos. Mas agora existe a narrativa desse jogo que é o árbitro não precisa envolver o VAR em todo lance. Eu também acho, em todo lance não, mas só no lance que é cabível o VAR, que o VAR deve ser envolvido. Lances ajustados, o VAR deve ser envolvido. Então, tinha um ajuste. Claramente o árbitro ele falou, se você assistiu o jogo, você viu, ele aponta para a mão do Fábio, falou que a mão pegou a mão. A mão não pegou. A mão não pegou. Houve um toque ou houve um pulo? Para mim, não pênalti. A minha opinião pode até ser condicionada, mas para mim não houve toque. Houve valorização, sim, o Palmeiras. Vitor Roque ele não tem nada com isso, né? Nem digo Palmeiras, Vitor Roque ele foi lá, fez, valorizou, ganhou o pênalti. Ele foi e marcou. Beleza. Fluminense
deu aquela oportunidade? Deu. O Palmeiras não tem nada a ver. A vitória, o jogo o jogo foi aberto, o jogo foi aberto. O Palmeiras ele teve chance de ampliar, o Fluminense teve chance de fazer virar e golear. Teve chance, foi um jogo aberto. O jogo não deveria ter sido manchado por esse lance. O jogo foi um bom jogo, não deveria ter sido manchado por esse lance. E é isso, se inscreve no canal, se você é tricolor, se inscreve também. Se você não é tricolor, eu vou tentar deixar minha opinião imparcial sempre. E é isso. Tamo junto. Se inscreve aí também, deixa o like, comenta aí. Se você é tricolor, deixa aí seu like. Se você não é tricolor, deixa aí a sua opinião. Se você acha que eu tô sendo clubista, se não. E é isso. Tamo junto.